Ruth e eu, quando estou ministrando, sempre começamos desta forma. Deus nos ensinou isso e descobrimos que proclamar a palavra com fé no início de uma reunião faz uma tremenda diferença na atmosfera da reunião e na unção do pregador. Vamos proclamar Isaías 55, os versos 10 e 11, que é uma das nossas proclamações favoritas. Nós o usamos frequentemente em conexão com nosso ministério de rádio e seu alcance por todo o mundo. Então aqui está: pois assim como a chuva e a neve descem do céu, e não voltam para lá, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra, seja o que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém. Agora deixe-me falar um pouco sobre a palavra proclamação ou o verbo proclamar. Na verdade, vem de uma palavra latina que significa gritar. É uma palavra forte. Existem duas palavras relacionadas na linguagem do Novo Testamento: confissão ou confessar, e proclamação ou proclamar. Agora, confessar ou confissão significa dizer o mesmo que. E para nós, como crentes na Bíblia, confissão significa que dizemos com a nossa boca o mesmo que Deus já disse na sua palavra. Fazemos com que as palavras da nossa boca concordem com a palavra de Deus. E dessa forma, nos preparamos para receber o total apoio e autoridade de Jesus. Em Hebreus 3:1, o escritor diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Essa é uma afirmação muito importante. Se você não tem confissão, você não tem sumo sacerdote. Ele é nosso sumo sacerdote em relação ao que confessamos. Em outras palavras, sempre que dizemos com a boca tudo o que a Bíblia diz sobre nós como crentes em Jesus, então temos Jesus como nosso sumo sacerdote no céu, liberando sua autoridade e sua bênção. Mas, se permanecermos em silêncio, num certo sentido, fecharemos o seu ministério como sumo sacerdote. E se fizermos a confissão errada, faremos ainda pior. Em certo sentido, convidamos forças negativas a nos cercar e a se mover sobre nós. Ora, a proclamação é, por assim dizer, uma confissão agressiva. A proclamação é, em certo sentido, uma palavra de guerra espiritual. É liberar a autoridade da palavra de Deus em uma situação, em nossas próprias vidas, na vida da igreja, em uma situação política. Seja ela qual for, existem inúmeras situações diferentes que precisam do poder de Deus liberado nelas. E não há maneira mais eficaz do que liberar o poder de Deus em uma situação, seja ela a sua própria vida, sua família, sua igreja, sua nação, seja ela qual for, do que a proclamação. Proclamar é realmente a atividade de um arauto. Um arauto é uma palavra que não usamos muito hoje. Mas um arauto era uma pessoa com a autoridade de um rei, ou duque, ou de algum nobre que foi para a área específica em questão e fez uma proclamação da vontade e da decisão de Deus, do governante daquele lugar específico. Antigamente diziam "Oiés, oiés", e depois faziam a proclamação. Quando eles disseram "Oiés, oiés", todos ficaram em posição de sentido e sabiam que esta era a voz da autoridade falando conosco. E no Novo Testamento, embora não apareça na maioria das traduções, a palavra para pregar é a palavra de um arauto. É uma palavra que significa proclamar. Uma de nossas escrituras favoritas é Mateus 24:14. Este evangelho do reino será pregado. Preferimos dizer,
será proclamado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Sou professor da Bíblia há cerca de 50 anos e sempre senti que meu dever era interpretar a Bíblia, explicá-la e ajudar as pessoas a entendê-la. Mas cerca de 12 anos atrás, o Senhor começou a imprimir em mim a palavra proclamar. De alguma forma, senti que Ele estava me desafiando a ir além do ensino e proclamar. E o resultado foi meu ministério de ensino por todo o rádio, que começou em 8 estações nos Estados Unidos em 1979 e agora está em 10 idiomas e realmente cobre a maior parte do globo. E isso é realmente um ministério de proclamação. Acho que o versículo-chave que me tocou foi Mateus 24,14. Este evangelho do reino será proclamado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Percebi que a era não pode terminar até que tenhamos feito o nosso trabalho. Como Igreja de Jesus Cristo, suas testemunhas na terra, que é proclamar este evangelho em todo o mundo como um testemunho a todas as nações. E aprendi por experiência o tremendo poder da palavra de Deus simplesmente proclamada com fé. Ele simplesmente realiza as coisas mais maravilhosas. Havia uma mulher nos Estados Unidos que era tudo o que uma mulher não deveria ser pelos padrões cristãos. Ela era marxista, era lésbica, era feminista. E ela levou isso a sério, quero dizer, ela estava comprando revólveres para atirar em homens. E, de uma forma ou de outra, ela se viu em um pequeno navio no mar da China com alguns dos seus companheiros nefastos. E eles estavam indo para algum lugar para fazer algo ruim. E parecia que estava chegando uma tempestade, e então as outras pessoas disseram: desça no porão, ligue o rádio e veja o que consegue descobrir sobre o tempo. Ela ligou o rádio e por acaso recebeu meu ensino bíblico em meu programa de proclamação em Manila, nas Filipinas. Ela foi salva no porão do navio. Não demorou mais de 15 minutos porque o programa é apenas esse tempo. Ela agora é tão totalmente diferente e radical no sentido inverso quando era no sentido ruim. Então isso é apenas um exemplo, isso não era ensinar. Não expliquei muito. A palavra proclamada fez o seu trabalho. Quero dar agora um exemplo de Moisés, quando Deus o chamou para voltar e ser o libertador de Israel do Egito. Você se lembra que Deus apareceu para ele na sarça ardente? Então Deus lhe disse em Êxodo 4, agora estou enviando você de volta para libertar Israel. E Moisés havia perdido toda a autoconfiança que tinha aos 40 anos. Aos 80 anos ele não tinha confiança em si mesmo. E ele disse: por que eu, Senhor, não consigo, não tenho nada, como é que eu poderia fazer isso? E o Senhor lhe disse: o que você tem na mão? Moisés olhou para baixo e disse: é uma vara, igual a que todo pastor do Oriente Médio carrega. Ele não achava que houvesse algo particularmente importante em sua vara. Mas o Senhor disse: jogue-a no chão, e quando ele fez isso, tornou-se uma cobra. E Moisés fugiu da sua própria vara. Em outras palavras, havia um potencial naquela vara que ele tinha em mãos que ele nunca havia previsto ou imaginado. Então o Senhor disse: pegue-a pelo rabo, e todos os que lidam com cobra saberão que você nunca pega uma cobra pelo rabo. Mas Moisés o fez. Acho que ele estava tremendo enquanto fazia isso. E isso se tornou uma vara em sua mão. E Deus disse-lhe com efeito: agora vá com a sua vara, e isso é tudo que você precisa. Você pode fazer todo o trabalho com aquela vara. E se você analisar o restante dessa parte do livro do Êxodo, toda a libertação de Israel do Egito foi alcançada por aquela vara. Cada vez que Moisés queria que Deus interviesse, ele estendia sua vara e Deus intervinha. E o resultado foi, em certo sentido, que Moisés arrancou o governo do Egito de Faraó e o teve em sua mão, em sua vara.
E a última cena foi a passagem pelas águas do Mar Vermelho. Quando as águas precisaram ser divididas, Moisés estendeu sua vara e as águas foram divididas. Quando os egípcios estavam na água perseguindo-os, Moisés estendeu a sua vara. As águas voltaram e destruíram os egípcios. Portanto, o único instrumento de que ele precisava para toda a tarefa para a qual Deus o havia chamado era aquela vara de pastor que ele achava que não tinha qualquer significado quando a segurou pela primeira vez em suas mãos. Agora, o que eu quero sugerir a você, se você é um cristão comprometido e crente na Bíblia, você tem uma vara. Você sabe o que é isso? É a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia aqui, eu gostaria que você a segurasse. E eu gostaria que você dissesse: esta é a minha vara. Você vai dizer isso? Minha Bíblia é minha vara. Com ela posso fazer tudo o que Deus me manda fazer. Tudo bem, agora você pode abaixar sua Bíblia. Agora, a primeira coisa que precisamos compreender nas Escrituras é o poder da palavra de Deus. Precisamos perceber que este é um livro sobrenatural. Assim como a vara de Moisés, ela contém um poder que não é óbvio quando você olha para ela pela primeira vez. Mas quando você começa a entendê-la, seu poder é realmente ilimitado. Vou apenas dar-lhe alguns trechos das Escrituras que revelam o poder da palavra de Deus. Salmo 33, versículo 6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os seus exércitos pelo sopro da sua boca. Mas a palavra hebraica traduzida como respiração é a palavra normal para espírito, ruach. Assim toda a criação ocorreu através de dois agentes, a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Tudo o que existe já existiu ou existirá. Teve sua origem a apenas duas forças: a palavra e o Espírito de Deus trabalhando juntos. Veja, a palavra deve trabalhar com o Espírito. Acho que talvez seja por isso que o salmista traduziu respiração e não espírito. Talvez você já tenha estudado isso, mas tive de aprender fonética elementar quando ensinava inglês como segunda língua a estudantes africanos. Descobri algumas coisas interessantes sobre as palavras. Se você pensar no tremendo poder das palavras e ainda assim, e como elas são simples, como você fala? Se você pensar no tremendo poder das palavras e ainda assim, em como elas são simples, como você fala? Você libera o ar dos pulmões, ele passa pela boca e pelo nariz. E as várias coisas a que ele é submetido na boca e no nariz determinam a palavra que sai. Mas a verdade básica é que você não pode falar sem respirar. Você tem que respirar para falar. E esta é uma imagem de Deus. Cada vez que Deus fala, seu fôlego acompanha sua palavra. Sua respiração é seu espírito. Então a palavra e o Espírito de Deus sempre andam juntos. A palavra e o Espírito de Deus trouxeram o universo à existência. E eles sustentam o universo em existência. Há uma escritura muito poderosa em 2 Pedro, capítulo 3, que nos diz três coisas que a palavra cria, a palavra mantém e a palavra abole. 2 Pedro, capítulo 3, começando no versículo 5. Pela palavra de Deus, os céus, desde a antiguidade, e a terra surgiram, foram da água e na água, por cuja palavra o mundo que não existia pereceu, sendo inundado com água. Mas os céus e a terra que agora existem são guardados pela mesma palavra, reservada ao fogo até o dia do julgamento e a perdição dos homens ímpios. Assim, pela palavra de Deus, os céus e a terra foram criados. Pela palavra de Deus, eles são mantidos em existência. E pela palavra de Deus, quando chegar o tempo de Deus, eles passarão. Então, a palavra de Deus cria, mantém e abole. Acho que às vezes, quando olho para a bagunça que o homem está fazendo neste planeta,
Fico feliz que a palavra de Deus possa um dia abolir essa bagunça. A palavra de Deus o trouxe à existência, a palavra de Deus o mantém existindo e a palavra de Deus fará com que ele deixe de existir. Tudo o que Deus faz pela sua palavra. Agora, uma escritura que Ruth e eu citamos, poderíamos muito bem citá-la novamente. Isaías 55, os versos 10 e 11, aponta o que acabei de explicar, que a palavra de Deus deve sair da boca de Deus. Caso contrário, não é eficaz. Então aí estamos, como começamos? Pois como a chuva, isso mesmo, obrigado. Se estou pregando, sempre acho difícil lembrar. Pois assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém. Agora observe que Deus diz a minha palavra da minha boca. Em outras palavras, minha palavra quando é impulsionada pela minha respiração. Agora em 2 Coríntios 3,6, Paulo diz, a letra mata. Em outras palavras, as simples palavras sem respiração não traz vida. Tem que ser a palavra e o Espírito juntos. Então, você pode obter um sermão seco, que é todo bíblico, mas não tem fôlego. E não dá vida, dá morte. Entendem? Os dois devem operar juntos, a palavra e o Espírito. Agora quero traçar um paralelo com a experiência de Moisés sobre a forma como podemos tornar a palavra de Deus eficaz proclamando-a. Proclamar isso é liberá-lo para uma situação. É preciso confiança. É preciso ousadia, não é para os tímidos. Você tem que se decidir. Eu acredito nisso. É a palavra de Deus. E quando eu digo isso, se eu digo isso com o coração crente e através de lábios crentes, é tão eficaz como se o próprio Deus dissesse isso. Quando o seu Espírito dissesse através de mim. Você pode acreditar nisso? Você pode acreditar nisso? Não precisa ser Deus falando. Se o Espírito de Deus impulsiona a palavra de Deus através da sua boca, ela será tão eficaz quando foi quando Deus criou o universo. Agora, a primeira coisa que aconteceu com Moisés foi que ele ficou assustado. Ele jogou sua vara no chão, tornou-se uma cobra e ele fugiu dela. E quero dizer-lhe que antes de podermos ser eficazes na proclamação, temos de aprender a ter medo da palavra de Deus. Temos que aprender a tremer diante da palavra de Deus. Isaías diz isso, ou Deus diz isso através de Isaías. Em Isaías capítulo 66, o último capítulo de Isaías. Os 2 primeiros versículos de Isaías 66. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o meu escabelo. Onde fica a casa que você vai construir para mim? E onde é o lugar do meu descanso? Pois todas essas coisas fizeram a minha mão, e todas essas coisas existem, diz o Senhor. Em outras palavras, o Senhor diz, você não pode construir para mim nenhum templo ou edifício que me impressione, porque eu construí o universo inteiro. Mas ele diz, há apenas uma coisa que atrai meu favor. Apenas uma coisa. Ele diz, mas para este olharei. Outra tradução diz, terei respeito. A quem Deus respeitará? Quem ele levará em consideração? Aquele que é pobre e contrito de espírito e que treme na minha palavra. Então você vê como Moisés, nossa primeira reação deve ser medo e admiração pela palavra de Deus. Há muito pouco medo da palavra de Deus.
na igreja hoje. Estamos muito familiarizados com isso. Nós a divulgamos e a citamos, mas não demonstramos verdadeira reverência por ela. E temos que mudar essa atitude. Agora deixe-me apresentar duas razões encontradas no Evangelho de João, pelas quais devemos tremer diante da palavra de Deus. A primeira está em João capítulo 12. Os versículos 47 e 48. Jesus está falando. Ele diz: se alguém ouve as minhas palavras e não as recebe, nem as guarda, eu não o julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que falei o julgará no último dia. Então Jesus diz: não serei seu juiz. Você será julgado pela palavra de Deus. Imagine-se diante de Deus, o Todo-Poderoso, tendo que prestar contas de sua vida, o que acredito que todos nós teremos que fazer um dia. Você tremeria, você ficaria muito preocupado. O que Jesus diz é que você deve ter a mesma atitude em relação à palavra de Deus, pois é a palavra de Deus que será o seu juiz. Cada vez que abrimos as páginas desta palavra e a lemos, se pudermos entendê-la, estamos olhando para aquilo que um dia nos julgará. Não é de admirar que devemos tremer diante disso. E mais adiante, em João capítulo 14, versículo 23, Jesus faz outra declaração surpreendente. Ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. É um dos poucos lugares na Bíblia onde o substantivo plural é usado para se referir a Deus. Nós, Pai e Filho, iremos até ele. Como iremos? Através do quê? Através da sua palavra. Em outras palavras, quando nos abrimos para a palavra de Deus, se pudermos acreditar nela, o próprio Deus, o Pai e o Filho, entram em nossas vidas dispostos a morar conosco. Se um dia acontecesse que, de alguma forma, mesmo em uma visão, você visse o Senhor Jesus, talvez entrando em sua casa, você ficaria impressionado. Você teria uma sensação de admiração, você gostaria de cair aos seus pés. Jesus diz: não só eu irei, mas o Pai virá. Nós iremos através do quê? Através do quê? Através da palavra de Deus. Você vê? Devo dizer que a maioria de nós na igreja contemporânea temos que mudar a nossa atitude em relação à palavra de Deus. Precisamos mostrar reverência, admiração e medo. E não será eficaz em nossas vidas da maneira que estou falando, até que aprendamos a reverenciar a palavra de Deus. Agora, isso é tremer na palavra. Essa foi a primeira coisa que aconteceu com Moisés. De repente, ele percebeu o poder que estava em sua vara e fugiu dela. Ele ficou intimidado. A segunda coisa que ele fez foi segurar a vara. Pela fé, ele agarrou-a e ela tornou-se novamente uma vara em sua mão. Então, quando trememos, precisamos nos apegar à palavra de Deus. Precisamos nos apegar firmemente à palavra de Deus. E há uma escritura perto do final do livro dos Salmos que para mim é realmente impressionante. Salmo 149. Salmo 149.
começando no versículo 5. Exultem os santos na glória. Deixe-os cantar em voz alta em suas camas. Os santos, creio eu, são todos verdadeiros crentes dedicados. A palavra santo, palavra hebraica Hassid. Quantos de vocês já ouviram falar do judaísmo racídico, muito ultra-ortodoxo? Significa alguém que treme diante da palavra de Deus e que está totalmente comprometido com ela. Deixe os santos se alegrarem na glória, deixe-os cantar em voz alta nas suas camas, que os altos louvores de Deus estejam na sua boca e uma espada de 2 gumes nas suas mãos para executar vingança sobre as nações e punir os povos para prenderem seus reis com cadeias e seus nobres com grilhões de ferro, para executarem neles o julgamento escrito. Esta honra tem todos os seus santos. É uma série incrível de declarações. Se você puder se identificar como pertencente aos santos, diz que temos que ter a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, em nossas mãos, os altos louvores de Deus em nossa boca, e com ela podemos executar vingança nas nações. Punir os povos. Você está vendo você mesmo neste cenário? Você percebe que isso é algo que Deus tem para você? Para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro? Acredito que isso significa, em parte, os principados satânicos que governam as nações, mas não exclusivamente. E então diz no versículo final, para executar nas nações o julgamento escrito. E diz que esta honra ou este privilégio tem todos os seus santos. Você já refletiu sobre isso? Deus nos deu o privilégio de executar julgamento nas nações. A vida de oração de muitos seria diferente se começássemos a nos ver sob essa luz. Agora diz para executar o julgamento escrito ou julgamento escrito. Onde está escrito o julgamento? Onde encontramos o julgamento escrito? Isso mesmo, espere, isso mesmo, está aqui. Não somos nós que fazemos os julgamentos. Deus fez os julgamentos, mas temos o privilégio de executar os julgamentos nas nações, nos seus governantes. Por outras palavras, temos um papel único e decisivo a desempenhar na história. Viu como isso é importante? E eu teria que dizer o quanto muitos cristãos estão longe de começar a entender tudo o que Deus tornou disponível para nós e tudo o que Deus espera de nós. Mas quero enfatizar que não fazemos julgamentos. Encontramos os julgamentos na palavra escrita de Deus, mas nós os executamos. Como executamos os julgamentos de Deus? Por qual palavra? Proclamando. Isso mesmo. Liberamos os julgamentos de Deus que já estão escritos nas Escrituras. Nós os proclamamos, somos arautos. Estamos no mercado do mundo e dizemos, oh yes, oh yes. E então anunciamos o decreto de Deus. Agora acho que vou tentar ser muito prático e pé no chão. Chegamos ao próximo estágio, depois que ele agarrou a vara. O que ele fez a seguir quando voltou ao Egito? Ele esticou. Ele exerceu a autoridade que estava na vara. Agora quero sugerir a você que precisamos fazer o mesmo. Precisamos pegar a palavra escrita de Deus e estendê-la em qualquer situação em que a autoridade de Deus seja necessária. Uma das maneiras, não estou dizendo que seja a única, mas acho que de muitas maneiras, a maneira mais eficaz de liberar a autoridade de Deus em uma situação é proclamando com fé e sob a unção do Espírito Santo. Porque lembre-se, a palavra deve acompanhar a respiração. Mas quando os dois andam juntos, quando o sopro de Deus,
O Espírito de Deus impulsiona a palavra de Deus para fora de nossas bocas. Podemos liberá-la em uma situação e ela tem toda a autoridade do Deus Todo-Poderoso nessa situação. Deus não desceu do trono. Tirou a vara da mão de Moisés e disse: Moisés, eu farei isso. Acho que é isso que a maioria de nós espera que aconteça. Deus diz: você tem a vara, você faz. Mas é chamada de vara de Deus no livro do Êxodo. Era a vara de Deus, mas Moisés a segurou, Moisés estendeu-a, Moisés e Arão juntos. Não fez nenhuma diferença. Foi a vara que fez o trabalho. Então vou considerar agora uma série de situações potenciais, começando pelas quais são pessoais e passando pelas quais são nacionais e internacionais. E vou simplesmente mostrar-lhes diferentes maneiras pelas quais podemos esticar a vara. Agora vou pedir para Ruth voltar e ficar ao meu lado. E todas as proclamações que faremos agora são proclamações que fazemos regularmente em nossas devoções pessoais. Eu lhe digo, nossas devoções pessoais nem sempre são momentos de silêncio. Às vezes gritamos. Afinal, proclamar é gritar. Não digo que há mais poder em gritar, apenas depende de como o Espírito Santo o orienta. Provavelmente, temos entre 1 e 200 proclamações que fazemos regularmente, e quando Ruth estava lutando por sua vida, esta era a nossa arma número 1. Algumas dessas proclamações já fizemos milhares de vezes. Se você tem muitos pensamentos negativos e muitas influências negativas, apenas dizer isso uma vez não muda muito. Talvez você tenha que continuar dizendo isso até pensar, até quando surge alguma situação e assim você reage. Sou britânico de origem, como muitos de vocês sabem. Digo isso ao meu povo britânico, por isso não tenho muito medo de dizer isso aos americanos. E britânicos tendem a ser extremamente negativos. Eles são pessimistas por natureza. E eu era um pessimista dos pessimistas. Deus foi gradualmente me revolucionando, demorou muito tempo. Mas acho que um dos meus estranhos hábitos mentais remonta à infância. Quando estou numa situação, começo automaticamente a pensar em todos os problemas que podem acontecer, em todos os problemas que podem surgir. Entro no carro para dirigir e penso agora se houve algum acidente e outras coisas mais. Talvez alguns de vocês tenham o mesmo problema. Tenho usado a arma da palavra de muitas maneiras diferentes, mas há uma escritura, não posso lhe dar a referência exata. Está em Jeremias 29 e o Senhor está falando a Israel. E diz: eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de bem e não de mal. Outra tradução diz: planos de prosperidade e não de calamidade, para lhe dar um futuro e uma esperança. Então, toda vez que começo a nutrir alguma imagem negativa de algum desastre, digo: agradeço por conhecer os planos que o Senhor tem para mim. Planos de bem, não de mal, planos de prosperidade e não de calamidade, para me dar um futuro e uma esperança. E talvez eu tenha que dizer isso várias vezes, mas no final disso o negativo foi dissipado. E tenho uma atitude forte, confiante e positiva. Ruth, eu acho, aprendeu isso? Você já? Não. Então vou dizer, não é um dos nossos repertórios, mas provavelmente será. Mas de qualquer forma o Senhor diz: conheço os planos que tenho para você. Planos de bem e não de mal, planos de prosperidade e não de calamidade, para lhe dar um futuro e uma esperança. Você começa a dizer isso toda vez que entra no carro. Você fará uma boa viagem, você vai realizar as coisas que se propôs a fazer. Sua atitude faz muita diferença, a forma como as pessoas te tratam. Você entra em uma loja e entra com essa atitude e eles farão algo por você. Se você entrar esperando problemas, mau serviço ou descortesia, provavelmente é isso que você receberá. Isso é apenas a propósito, mas não é nenhum custo extra para isso. Agora vamos tomar algumas proclamações padrão, mas antes de tudo, lembre-se que deve ser a respiração com a palavra.
Em outras In other palavras, words, it tem que has to be ser the Holy o Spirit. Espírito Santo. And E em secondly, segundo what we lugar, do, o and que I think it's a very fazemos, good thing to do, uma is we coisa muito boa a personalize it. fazer So é where the Bible personalizá-la. says Então, you, onde a Bíblia diz você, we say nós we. dizemos nós. In other Em words, outras we're palavras, saying estamos this dizendo applies que to isso se us aplica here a and nós now. aqui e agora. Now, Agora vamos we're going to começar start with com self-defense. autodefesa. What O que happens when acontece we're quando attacked? somos atacados. And I could go on E eu on poderia this all the continuar rest com of this isso durante period. todo o resto deste But I am período, tired mas of estou moving cansado in de the area mexer of na need. área So das many Christians necessidades. never get Assim, muitos beyond their cristãos own nunca need. vão além das suas So I'm próprias going to go briefly necessidades. through this Então area vou and go passar on to what I brevemente call por essa área e the passar area para o of que chamo aggression, de where you're not defending área de yourself, but agressão, you're onde attacking. você não está se defendendo, você está So, atacando. suppose Então suponha that que você tenha muitos you have a lot pressentimentos of dark, negativos negative e forebodings. sombrios, And you're e você está continually thinking continuamente about pensando no what que would happen if I were aconteceria to se die. eu And I mean, morresse. there are lots Quer of dizer, people tem with muita this gente com essa attitude, and some of them atitude, are here tonight. alguns deles estão aqui esta noite. And, you've O been médico told lhe by the disse, doctor, não like Ruth podemos was, well, we garantir que can't você guarantee that superará you'll come isso. through this. Faremos We'll o do our nosso best. melhor. Aqui está uma Here's a escritura que scripture devemos we must ter have used usado milhares de several vezes. thousand times. Quer dizer, I mean, Ruth, em Ruth at certos certain momentos, times apenas just deitada lay na in bed and cama said e that. dizia That's all isso. she said. Era tudo o que ela Psalm dizia. 118, Salmo verse 118, 17. 17. I Não shall morrerei, not die, mas but live viverei and e declare contarei the works as of the obras do Lord. Senhor. I shall Não not morrerei, die, mas but live viverei and e declare the declararei works as obras of the do Lord. Senhor. Would you like Você to say gostaria that? de dizer isso? That doesn't take much Isso não memorizing, exige muita does it? memorização, All não right? é? Tudo bem? I Não shall not morrerei, die, mas but live viverei and e declare declararei the works as obras of the do Lord. Senhor. Again. Novamente. I Não shall morrerei, not die, mas but live viverei and e declare declararei the works of as the obras Lord. do Senhor. Uma coisa one que thing você you can pode do to fazer make para sure ter you're certeza really de que é bold realmente is to ousado turn and é face virar-se somebody, e look them encarar right in the alguém, face olhá-lo bem nos and olhos say to them, e "I dizer-lhe: shall não not die, morrerei, but live." mas It takes a viverei. certain É amount of preciso extra, uma certa quantidade extra do que Jews os call judeus chutzpah chamam de or ousadia nerve. ou coragem. I Não shall morrerei, not die, mas but live viverei and e declare the declararei works as of the obras do Lord. Senhor. Amen. Amém. Você se sente melhor You feel agora, não better é? now, don't you? Suponha que isso Now, aconteça com suppose it você. could happen to you as it Os happens. pregadores I mean, preachers são are particularly a particularmente target for alvo this. disso. Eles A estão lot of people are criticando você, criticizing you and falando speaking contra against you, and você, some e are alguns estão praying orando against contra você. Então o que So você what do you faz? do? Nosso Our remédio remedy é is Isaías Isaiah 54, 17. 54:17. Se If você you want to quiser find it encontrar isso in em your sua Bible, Bíblia, we'll nós just say, simplesmente now we diremos. say it, Agora in dizemos our isso own da nossa particular maneira way. particular, mas But é it's baseado based nisso. on this. Nenhuma No arma weapon forjada that is contra formed nós against us shall prosperará. prosper. And E toda every língua tongue que se which levantar contra rises nós against em us in julgamento, judgment, nós we do condenaremos. condemn. This Esta is é a our nossa herança heritage como as servos servants of do the Lord. Senhor. And E a our nossa justiça righteousness vem de is ti, from you, ó O Senhor Lord dos of exércitos. Você You achou? found it there? You Você see how vê we como nós personalize it? personalizamos We'll do that isso? once more. I mean, we Quer actually, dizer, I'll na tell you verdade, the vou lhe secret. contar um segredo no longer a que secret. não é mais segredo. Everybody's Todo gonna mundo know vai it all around saber the world disso, sooner or no later. mundo todo, mais We cedo ou mais say tarde. this every Dizemos isso night todas as before noites we go antes to de sleep. dormir. All right. Muito bem. No Nenhuma weapon arma that is forjada formed against contra us nós shall prosperará. prosper. And every E tongue toda língua which que se rises levantar against contra us nós in em judgment, julgamento, we nós do condemn. condenaremos. This Esta is é our a nossa heritage herança as servants como of the servos do Lord. Senhor. And our E a nossa righteousness justiça is vem de from ti, you, ó O Senhor Lord dos of hosts. exércitos. That's why we É can por isso que condemn podemos the tongues that condenar as accuse us. línguas que nos acusam, Because they're accusing porque God's elas estão righteousness, acusando a you see? justiça de Deus. And that's always E isso losing. é sempre perder. Now, I'd Eu like to gostaria say, de just dizer to apenas clear the para record, esclarecer, after that, depois disso dizemos, we say, if se há there are aqueles those que who've têm been speaking falado ou or orado praying contra against nós, us or seeking ou harm or buscando evil to us, dano we ou mal forgive para them, nós, and nós os having forgiven perdoamos, them, we e bless tendo-os them in the name perdoados, of the nós Lord. os abençoamos You see, no we nome do replace Senhor. the Substituímos negative o with the negativo positive, pelo because the Bible positivo, says, porque a Bíblia if diz, people curse you, se as don't pessoas curse them amaldiçoarem back, você, bless as them. abençoa de volta, Paul said, abençoe-os. "Don't be Paulo overcome by diz, evil, não se deixe vencer overcome pelo evil mal, with good." mas The vença only o mal power com o strong bem. enough O to único overcome poder evil forte o suficiente is para good. vencer o mal So you é have o to bem. learn Então você tem que to meet aprender the a negative enfrentar o and negativo e overcome it superá-lo with com the o positive, but it positivo, has mas to be tem que based ser on this baseado word. nesta
esta palavra.
All right, now, Agora suponhamos, suppose, digamos let's que say, o nosso ministério our seja ministry as a sale, atacado, or it could be our ou home, possa our ser family. a nossa casa ou We a have nossa one that we're família. quite famous Temos for in pelo qual Deuteronomy somos chapter bastante 33, famosos em Deuteronômio verses 25 33, through versos 27. We do 25 this ao in the 27. NIV, Fazemos which isso makes na it very NVI, powerful. o que a torna muito poderosa. Deuteronomy Deuteronômio 33, 33, 25 to versículos 27. 25 ao 27. The Os bolts of our ferrolhos dos gates nossos will be portões iron and serão de bronze, ferro e bronze, and our strength e will nossa equal força our será gain. igual There aos is nossos no dias. one like the Não há God ninguém of como o Jeshurun, Deus de Jesurun, who rides on the cavalga heavens nos to help céus us, para nos and on ajudar, the clouds e nas in His nuvens em majesty. sua majestade. The O eternal Deus God eterno é o is our nosso refuge, refúgio, e and por baixo underneath estão are the os braços everlasting arms. eternos. Ele He expulsará will nossos drive out inimigos our enemy diante de before nós, us, dizendo: saying, destrua. destroy him. Amém. Amen. Isso realmente really assusta Satanás. frightens Satan. Vou lhe I'll tell you dizer that. isso. And we Aprendemos have que você learned precisa you have to destruí-lo. destroy him. Deus o God will expulsará. drive him out. Você tem que You have to destruí-lo. destroy him. Você You tem have que to put colocar your o pé no foot pescoço on the do enemy's inimigo. neck. Não won't entraremos go em into the detalhes details of sobre that. isso, They're eles too são bloodthirsty. muito sanguinários. Vamos salientar que não estamos falando de seres humanos, mas de forças espirituais quando falamos de nossos inimigos. Nossos inimigos não são de carne e osso, seu pastor não é seu inimigo, seu marido não é seu inimigo. Você pode pensar assim às vezes, mas não é assim. Você tem que aprender que não estamos lutando contra seres humanos. Estas armas são muito poderosas, mas têm que ser utilizadas no contexto certo. Agora suponha que você tenha algum tipo de necessidade, nenhum de vocês sabe, tenho certeza, mas suponha que isso deveria acontecer, financeiro, físico ou de cura. Tenho uma proclamação para cada um. Em primeiro lugar, financeiro. 2 Coríntios 9:8, e nós apenas mudamos um pouco as palavras, mas basicamente elas são King James. Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda a graça, para que sempre, tendo toda a suficiência em todas as coisas, possamos abundar em toda boa obra. Veja, começa com 3 palavras simples. Deus é capaz. Você acredita que Ele é capaz? É importante, então diz o que Ele é capaz de fazer. E esse é um versículo tremendo. A palavra todos ocorre 5 vezes. E a palavra abundar ou abundância ocorre 2 vezes. Não seria possível colocar mais abundância em um versículo do que Paulo conseguiu naquele. Isso é graça. Observe que, como a graça é recebida? Pela fé. Pela graça você é salvo por meio da fé, isso mesmo. Não é algo que ganhamos, não depende do nosso salário. Embora isso possa estar relacionado, mas nós a recebemos pela fé, na graça de Deus. Faremos isso mais uma vez, esta é a base financeira do nosso ministério. Sempre que oramos por finanças, começamos nesta base. Veja, então temos uma atitude positiva, então faremos isso de novo. Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda a graça, para que sempre, tendo toda a suficiência em todas as coisas, possamos abundar em toda boa obra. E então suponha que você seja desafiado por algo que não consegue fazer, é demais, você não é capaz, você não tem educação, não tem força, depende do que é. E ainda assim Deus desafiou você com isso. Bem, recorremos a Filipenses 4:13. Mas esta é a versão Prince. Acontece que sei grego e acho que o Senhor me deu uma tradução muito boa do grego, que revela o significado melhor do que qualquer outra versão que já vi. Mas deixe-me dizer que não está impresso, tenho pessoas vindo até mim dizendo: onde podemos comprá-lo? Você não pode. Posso todas as coisas através daquele que me fortalece interiormente. Vou dizer isso novamente. Posso todas as coisas através daquele que me fortalece interiormente. Eu uso a palavra capacitar porque a palavra grega vem de dunamis, que normalmente é traduzida como poder. Então, há uma fonte de poder dentro de você que é liberada pela sua proclamação.
posso fazer todas as coisas através daquele que me fortalece interiormente. Não tenho educação, não tenho força, mas quando é a vontade de Deus, quando é uma tarefa designada por Deus, há alguém em mim que me capacita por dentro. E então suponha que o problema seja doença. Um dos nossos favoritos é 1 Pedro 2,24. O próprio Jesus levou os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, para que nós, tendo morrido para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, por cujas feridas fomos curados. Veja isso, coloque no pretérito. Se você notar quando fala sobre cura na expiação, nunca usa o futuro. 700 anos antes da vinda de Jesus, Isaías diz que através de suas pisaduras fomos curados. Após a expiação, olhando para trás, Pedro disse: por cujas feridas você foi curado. Isso lhe dá uma perspectiva totalmente nova. Isso não significa que você deixe automaticamente de estar doente, mas lhe dá uma base diferente para enfrentar e desafiar a doença. Às vezes você tem que continuar dizendo isso por muito tempo, você só precisa decidir o que é mais confiável, a palavra de Deus ou os seus sintomas. Agora estamos entrando em uma área mais agressiva. Vamos falar sobre intervenção nos assuntos nacionais e internacionais. Ruth e eu passamos muito tempo orando fora de nossas próprias necessidades, orando por diversas situações, pelo destino das nações. Aqui estão algumas passagens bíblicas que irão encorajá-lo e ajudá-lo. Um dos nossos favoritos que quase sempre terminamos é Daniel 2, 20, 22 e 4, 34 e 35. Falada por Daniel e por Nabucodonosor, mas a mensagem é a mesma. Direi essa referência novamente, Daniel capítulo 2, 20 e 22 e Daniel capítulo 4, 34 e 35. Bendito seja o nome de Deus para todo sempre, pois a sabedoria e o poder são dele, e ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e levanta reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela coisas profundas e secretas. Ele sabe o que há nas trevas e a luz habita com ele. Porque o seu domínio é um domínio eterno e o seu reino de geração em geração. Todos os habitantes da terra são considerados nada. Ele faz conforme a sua vontade no exército do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode conter sua mão ou dizer-lhe: o que você fez? Considere que essas palavras vieram de um imperador incrédulo. Nabucodonosor, acho que ele era um crente naquela época. Mas pense na tremenda obra de Deus na vida de Nabucodonosor. Isso poderia encorajar-nos de que Deus pode mudar governantes ímpios e maus, se aprendermos a orar. E então temos duas passagens de 2 Crônicas, cada uma delas com apenas um versículo, nós os tiramos da NVI. E ambos são orações. Então, se vamos orar pela situação no Oriente Médio, ou seja lá o que for, antes de fazermos a oração específica, tendemos a fazer essas orações porque elas nos impulsionam. Tudo bem, onde estamos? 2 Crônicas 14, verso 11. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os impotentes contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois confiamos em ti e em seu nome viemos contra este vasto exército. Ó Senhor, o Senhor é nosso Deus. Isso mesmo, tudo bem. Agora, fizemos isso,
não deixe o homem prevalecer contra você. Eu não fiz isso, desculpe, perdi a última parte e esse foi o meu amor. Senhor, não há ninguém como o Senhor para ajudar os impotentes contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois confiamos em Ti e em Seu nome viemos contra este vasto exército. Ó Senhor, o Senhor é o nosso Deus, não deixe o homem prevalecer contra Ti. Em 2 Crônicas 20, 6:20, versículo 6. Ó Senhor, Deus de nossos pais, mas és Tu o Deus que está nos céus? Você governa todos os reinos da terra. O poder e a força estão em suas mãos, e ninguém pode resistir a Ti. Amém. Ruth está certa e eu estou errado, mas de qualquer forma, estou apenas fazendo a versão Prince. Você entendeu a mensagem. Agora faremos o Salmo 33, versículos 8 ao 12. Temos que ir rápido agora. Esta é uma afirmação tremendamente poderosa quando se trata da situação mundial. Que toda a terra tema ao Senhor, que todos os habitantes do mundo fiquem maravilhados com Ele, pois Ele falou e tudo foi feito. Ele comandou e Ele permaneceu rápido. O Senhor reduz a nada o conselho das nações. Ele invalida os planos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os planos do seu coração para todas as gerações. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu como sua herança. Em outras palavras, quem sairá vencedor de tudo isso? A nação cujo Deus é o Senhor. Todos os planos das Nações Unidas e dos governos são simplesmente absurdos se forem contrários aos planos de Deus. Tudo bem, agora vamos encerrar algumas coisas relacionadas ao Oriente Médio, que é uma das áreas pelas quais mais oramos. Você pode não ter o mesmo fardo, mas pode pegar os princípios e aplicá-los à sua situação. Quero salientar, em primeiro lugar, que o Oriente Médio e o Norte da África são, sem dúvida, a área da Terra mais difícil de penetrar com o Evangelho. E há uma razão muito importante, e é uma razão que traz à tona o poder da proclamação. Você provavelmente sabe que cada mesquita muçulmana sai uma proclamação 5 vezes a cada 24 horas, que diz: não há Deus senão Alá, e Maomé é o seu profeta. E claro, Alá não é o Deus da Bíblia. Agora, o calendário muçulmano começou por volta de 627 d.C. Portanto, já existe há mais de 1.300 anos, e essa proclamação tem sido feita 5 vezes por dia em todas as mesquitas há mais de 1.300 anos. Deixe-me fazer um pequeno cálculo. Se fosse feito diariamente durante 1.300 anos ou mais, seriam 477.500 dias. Digamos que, arredondando, 500.000 de dias. E é feita 5 vezes por dia, ou seja, 2,5 milhões de vezes que a proclamação foi feita em todas as mesquitas. E se considerarmos o número de mesquitas, imagino que deve haver pelo menos 500.000 de mesquitas no norte da África e no Oriente Médio. Você tem bilhões de vezes. Porque existe um poder anticristão tremendamente poderoso sobre aquela área, maior do que qualquer outra área da Terra. Qual é a causa disso? É essa a proclamação. Veja o poder da proclamação, negativo ou positivo. Como podemos superar o poder de todas essas proclamações negativas? O que temos que fazer? Faça a proclamação positiva. Então vamos dar um exemplo. Lembre-se, caso você diga, bem, é uma tarefa impossível, quando Moisés foi confrontado pelos mágicos egípcios e todos eles jogaram suas varas no chão e todos eles se tornaram cobras. A cobra de Moisés comeu a cobra dos egípcios. Assim, por outras palavras, a nossa proclamação
supera qualquer proclamação negativa se soubermos fazê-la. Então fazemos duas, especificamente em relação a Israel e sua terra, que são bíblicos. A primeira é do Salmo 25:3, da Nova Versão Internacional. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra destinada aos justos. Qual é o cetro dos ímpios neste contexto? Islamismo. Qual é a terra atribuída aos justos? A terra atribuída ao povo de Deus. A Bíblia diz que não importa o que os políticos digam, não importa o que façam, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra atribuída aos justos. Diga isso com fé quando tudo parece exatamente o contrário. É hora de dizer, você está esticando aquela vara. Isso a cobra vai devorar as cobras dos mágicos. E então Salmos 129, versículos 5 e 6. Sejam confundidos e recuem todos os que odeiam Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de crescer. E aviso a todos aqueles que odeiam Sião que nunca atingirão a maturidade. Eles nunca atingirão a estatura completa, eles murcharão antes de crescerem completamente. Essa é a palavra de Deus e vai acontecer. E finalmente, deixe-me dar apenas mais uma passagem sobre a restauração de Israel. Em Jeremias capítulo 31. E vamos agir de acordo com isso. Se tivermos tempo, vamos em frente, pelo menos faremos o nosso melhor. Jeremias 31. Diz no versículo 7, cantai com alegria, porque Jacó exalta entre as principais das nações, proclame, louve e diga. Ó Senhor, salva o teu povo, o remanescente de Israel. Se você pegar essas palavras, diz cante, grite, proclame, louve e ore. Existem 5 coisas, cante, grite, louve, proclame e ore. Proclamar é um deles. E então diz no versículo 10, ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e declará-lo nas ilhas distantes, e isso é a Flórida. Aquele que dispersou Israel o reunirá e o guardará como um pastor faz com o seu rebanho. É o que dizemos ao Oriente Médio nessa situação atual. O mesmo Deus que dispersou Israel o está reunindo e o guardará como um pastor guarda o seu rebanho. Digamos isto, certo? Aquele que dispersou Israel o está reunindo e o guardará como um pastor guarda o seu rebanho. Agora, por que não fazemos o que a Bíblia diz? Chegamos ao final da mensagem, por que não nos levantamos, proclamamos, louvamos, gritamos e nos mostramos felizes? Vamos, Cal, e ajude-nos a elogiar, proclamar e gritar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.